E se eu lhe dissesse que você não precisa vasculhar o celular da pessoa, contratar um detetive particular ou armar uma cena, porque existe uma única pergunta simples e direta que qualquer um pode fazer em menos de 10 segundos, e a reação que ela provoca revela mais do que meses de suspeita? Hoje, vou compartilhar essa pergunta com você, mas antes, você precisa entender por que ela funciona. Se você não entender o mecanismo, não conseguirá interpretar a resposta. Quero que você fique até o final, porque essa pergunta precisa ser a última. Se eu lhe disser agora, sem o contexto necessário, você provavelmente a usará incorretamente e chegará a conclusões erradas. Primeiro, você entenderá por que o cérebro não consegue sustentar uma mentira quando confrontado com pressão inesperada. Depois, você aprenderá exatamente quais reações observar. E, finalmente, você receberá a pergunta exata, palavra por palavra, juntamente com a maneira correta de interpretá-la. O que você está prestes a ouvir é algo que quase nenhum especialista em relacionamentos explica. Manter uma mentira é um dos esforços cognitivos mais exaustivos que uma pessoa pode fazer. O cérebro precisa manter duas versões diferentes da realidade simultaneamente, a verdadeira e a inventada. Essa carga mental tem seus limites. Quando surge uma pergunta inesperada que toca diretamente nessa mentira, o sistema sofre uma falha momentânea. Não há tempo para elaborar uma resposta complexa, apenas para reagir. E essa reação instintiva muitas vezes revela muito mais do que qualquer resposta preparada. Uma pessoa inocente, diante de uma acusação injusta, primeiro sente confusão e depois irritação. Em contraste, uma pessoa culpada primeiro sente pânico e transforma esse medo em uma reação agressiva para desviar a atenção. Se sua pergunta provoca uma explosão desproporcional de raiva nos primeiros 3 segundos, mesmo antes que a pessoa tenha realmente processado o que você acabou de dizer, isso não é simples indignação. É um mecanismo de defesa desencadeado pelo medo de ser desmascarado. A segunda reação é completamente diferente e muitas vezes confunde a maioria dos homens porque parece ser um sinal de inocência. Algumas mulheres não explodem. Eles permanecem em silêncio, olham fixamente para você e não dizem nada. Mas esse silêncio não representa calma, representa um cérebro buscando desesperadamente a resposta mais conveniente. Uma pessoa inocente responde quase instantaneamente porque não precisa calcular nada. Uma pessoa culpada, por outro lado, precisa de alguns segundos para escolher a versão que causará o menor dano possível. Cada segundo de pausa antes de responder a uma pergunta simples é uma informação que diz muito. Não vá embora ainda. A terceira reação é talvez a mais perigosa porque acaba fazendo você se sentir culpado. Consiste em inverter a pergunta para você. Em vez de responder, ela diz: "Por que você está me perguntando isso? Alguém te contou alguma coisa? Você estava me observando." De repente, você é o acusado e ela assume o papel de vítima. Em psicologia forense, isso é chamado de inversão de papéis. Consiste em mudar o foco da conversa para a pessoa que fez a pergunta, a fim de neutralizá-la. Se sua pergunta recebe outra pergunta em vez de uma resposta, em muitos casos, você já tem a informação de que precisava. E a quarta reação é a mais difícil de aceitar, porque pode parecer uma demonstração sincera de amor. Lágrimas que surgem imediatamente após uma pergunta direta podem ser genuínas ou se tornar a maneira mais eficaz de encerrar a conversa. Uma pessoa inocente chora porque se sente injustamente acusada. Uma pessoa culpada chora porque teme que a conversa continue. A diferença está no momento em que as lágrimas aparecem. Se surgirem antes que a pessoa tenha processado emocionalmente o que você acabou de perguntar, é mais provável que seja uma reação de controle do que uma expressão de dor verdadeira. Agora você entende o mecanismo. É hora de aprender a pergunta. Não a faça durante uma discussão. Não a formule em um tom de voz tenso ou desafiador. Faça-a em um momento calmo, naturalmente, olhando a pessoa diretamente nos olhos. A pergunta é esta: há algo que você queira me contar antes que eu ouça de outra pessoa? É isso. Sem acusações. Sem apresentar provas. Sem dramatizações. Essa pergunta funciona porque desperta o medo mais profundo de quem está escondendo algo,
a possibilidade de a verdade já ter vindo à tona. Uma pessoa inocente responderá, não. O que aconteceu? Com uma confusão completamente natural. Uma pessoa culpada sentirá como se o chão estivesse sumindo debaixo dos seus pés, e sua reação nos primeiros 5 segundos pode revelar muito mais do que qualquer explicação posterior. O maior erro não é ignorar essa pergunta. O verdadeiro erro é reconhecer a resposta e optar por não fazer nada. Ver o medo refletido nos olhos da pessoa e se convencer de que tudo não passou de uma coincidência. Um produto da sua imaginação. O estoicismo não exige que você seja frio ou implacável. Exige que você seja honesto consigo mesmo antes de qualquer outra pessoa. A verdadeira questão é simples. Você está buscando a verdade ou apenas quer ouvir que está tudo bem? Uma pessoa sábia não precisa de certeza absoluta para tomar decisões. Ela só precisa de informações suficientes para agir com dignidade. Uma pessoa estoica não enfrenta as situações com raiva, ela observa com clareza e age com serenidade. E uma pessoa verdadeiramente corajosa jamais escolhe o conforto da dúvida em detrimento do desconforto da verdade. Se este vídeo te deixou desconfortável, talvez seja porque você precisava ouvi-lo. E se ele te ajudou a abrir os olhos, compartilhe com aquela pessoa que vive na dúvida há meses e ainda não sabe por onde começar a buscar respostas. Curta, inscreva-se e fique ligado. A verdade sempre encontra aqueles que têm a coragem de buscá-la.